Hoje no Paraná Business vamos conhecer a situação do comércio e da indústria de todo o interior do Paraná. Conversa conosco o Rainer Gelasco, ele é presidente da FACIAP e congrega todas as associações comerciais do estado, são 292 associações comerciais. Ele é empresário do setor têxtil no interior do Paraná. Rainer, vamos primeiro dar um quadro aqui. O que é que mais prejudica hoje o interior do estado? A indústria e comércio, a infraestrutura em primeiro lugar, o problema das estradas, as estradas afuniladas, falta de aeroporto, o que é? Acho que é o conjunto todo, né? Nós temos no interior do Paraná grandes empresas que transformaram aí a geração de emprego, de renda do interior do Paraná, mas foram criadas no local e por empreendedores locais, né? Está muito difícil para nós hoje atrairmos novas empresas em função dos custos a mais que o interior tem em relação à capital e região metropolitana. Então isso é realmente um desafio muito grande e nós estamos trabalhando muito junto com todos os órgãos responsáveis, tanto de governo estadual, governo federal, para que haja uma melhoria nas condições de competitividade para que se tenha uma melhor isonomia de crescimento tanto da capital como do interior. Porque realmente as rodovias nossas hoje, que não são duplicadas, que tem um pedágio dos mais caros do Brasil, a ferrovia que infelizmente não funciona a contento, porque é uma ferrovia de um traçado antigo, improdutiva e que não consegue transportar a nossa produção. Então esses desafios e a falta também de uma malha aeroviária com aeroportos regionais, principalmente na região oeste do Paraná hoje que não tem, realmente dificulta a atração de novos investimentos, de novas empresas, e com isso a gente continua percebendo o êxodo rural e as pequenas cidades cada vez diminuindo a sua população, diminuindo as expectativas, e as pessoas indo se concentrar cada vez mais nas cidades metropolitanas e principalmente na capital do estado. Isso atrapalha então o objetivo anunciado pelo governo do estado, que era voltar a recuperar a capacidade competitiva, trazer empresas para o Paraná, inclusive para o interior. Se não há uma situação competitiva, é mais difícil convencer o empresário a ir para lá. Sem dúvida. Hoje, na situação que nós estamos, Vili, é praticamente impossível você convencer alguém que vá mais longe do que até Ponta Grossa, por causa desses custos. A gente está vendo aí, com muita alegria, um grande número de novas empresas, de investidores que estão, alguns voltando para o Paraná, outros vindo a se instalar no Paraná, mas muito pouco para o interior do estado, justamente em função desses obstáculos que são realmente econômicos. Basta colocar na ponta da caneta e você vai ver. Apenas para apresentar um número da minha região oeste do Paraná. O custo que nós temos a mais de transportar a nossa soja, só aquela produzida pelas cooperativas, chega à cifra de 70 milhões por ano, que se paga a mais com o custo do pedágio e que outras regiões não têm. Então a gente acaba perdendo essa competitividade e é menos renda no bolso do produtor, menos renda no bolso dos comerciantes da região. O pedágio tem dois problemas principais. A questão dele não ter resolvido as duplicações que seriam necessárias já há muitas décadas e o valor colocado aqui no estado na época que foi implantado, nos anos 90, foi muito alto. Sem dúvida. Nós achamos que é necessário, de forma urgente, a revisão dos contratos para que haja um equilíbrio orçamentário. Hoje ele está muito pendendo para as concessionárias. Ele foi concebido numa época em que, primeiro, não se tinha referências, os valores das taxas de juros anuais, a inflação era um outro momento. Hoje o Brasil está num momento muito mais favorável. Então é necessário, sim, que se reveja isso e que se faça de forma muito urgente as duplicações tão necessárias. Nós estamos com vários pontos de estrangulamento nas nossas rodovias, nós estamos com índice de mortalidade em desastres de carros muito grande e realmente é muito triste quando as famílias perdem vidas e a gente sabe que isso poderia ter sido evitado se as melhorias de infraestrutura já tivessem sido feitas como estava previsto inicialmente nesses contratos que foram feitos com as concessionárias. O importante em todos os casos é a mobilização. Mobilização para chegar até o governo, aos deputados, colocar esses problemas. Mas aí nós temos ainda uma dificuldade que você provavelmente vai tentar superar, que é a visão de associativismo, que as associações, que os representantes do interior percebam a força que podem ter através de uma ação conjunta. Sem dúvida, nós temos colocado, né, em todas as nossas andanças por aí, todas as 290
e duas associações, e que tudo aquilo que nós sozinhos temos dificuldade muito grande de conseguir, quando trabalhamos de forma unida, os obstáculos se vencem mais facilmente. E as pessoas às vezes não têm a consciência do poder que elas têm na mão, o poder de mobilização. Então nós aceitamos as coisas muito pacificamente e não colocamos, e ficamos sonhando que alguém vai resolver isso para nós. Ninguém vai resolver isso. Nós queremos a nossa cidade, a nossa comunidade mais bonita, com mais segurança, com mais qualidade de vida, nós é que somos os responsáveis. Então nós temos que nos unir em torno da associação comercial, em torno das entidades de classe e trabalhar de forma mais unida. As pessoas têm que deixar um pouquinho do seu tempo, do dia a dia na sua empresa e participar desses movimentos associativistas, dessas entidades e com elas discutir todas essas coisas que são afetas ao seu dia a dia, como resolvê-las e como melhorar o ambiente de negócio da sua comunidade para que elas possam crescer e prosperar também no interior do Estado. E aí é importante entender que você tem na federação, na FACIAP, o maior órgão de congregar o comércio do interior do Paraná. Significa que ele pode ser esse canal efetivo, então, de trazer até Curitiba, até os órgãos de decisão, ou até Brasília, aquilo que hoje está preocupando o interior. Hoje nós temos alguns exemplos muito claros de sucesso de cidades que trabalham dessa forma. A FACIAP, que congrega todas essas associações, trabalha de uma forma de representá-las e trabalhar junto às instituições públicas para, junto com outras também entidades, buscar a solução desses problemas, mas ela trabalha muito firmemente na capacitação das associações comerciais para que elas possam efetivamente se transformar em agentes de desenvolvimento local e, principalmente, levar para aquelas associações que ainda não têm os bons exemplos das outras que já o têm. Porque nós temos cidades onde a associação realmente faz um papel fundamental. A minha cidade de Toledo, por exemplo, se você pegar Maringá, só para citar um exemplo, as associações realmente desempenham um papel importantíssimo e agem em todas as questões que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida. Esses bons exemplos nós reproduzimos eles, levamos para as outras associações para que sejam adotados também e para que cada vez mais a gente possa fazer essa transformação. Mas, fundamental, é necessário que as pessoas queiram, né? Nós podemos fazer tudo pelos outros, menos querer pelos outros. Então o trabalho é de conscientização, é de entender a força do trabalho em conjunto, da representação e de conseguir agregar, então, essas regiões que têm uma visão ainda menos clara do que seja o trabalho da FACIAP. Da força que tem o associativismo e de tudo aquilo que juntos na federação nós podemos fazer. Por isso que nós temos, né, anualmente a nossa convenção anual, que historicamente é realizada em Foz do Iguaçu, e esse ano vai ser dia 31 de setembro, 1º e 2 de outubro, onde a gente leva todos esses bons exemplos, né, discute-se as melhorias deles e se faz a proliferação deles para que outras associações possam ser atingidas. E a FACIAP, esse ano, justamente com essa preocupação, nós temos um convênio com o SEBRAE, onde nós estamos capacitando 100 novas associações e reciclando 95 outras que já foram capacitadas. Então, nós efetivamente estamos presentes em 2/3 das nossas associações, levando esses modelos de desenvolvimento, esses modelos de desenvolvimento local, os produtos, os serviços, tudo aquilo que se possa oferecer para que aquelas pequenas comunidades possam começar a crescer. Lógico, questão de infraestrutura aí não depende de nós. Aí nós temos que nos mobilizar como um todo para que isso aconteça. Mas existem várias ações que podem ser desenvolvidas na comunidade e que também melhoram o clima organizacional, melhoram a capacidade de desenvolvimento, a formação de mão de obra e a possibilidade de formação de núcleos para crescer junto. Então, tudo isso é um trabalho que a federação leva a todos os seus associados. Como é que é essa ligação da federação com o SEBRAE, essa colaboração? O SEBRAE é uma parceria que nós temos um convênio, onde, inclusive com repasse de recursos, né, onde a FACIAP, através de seus gestores no interior, leva essa capacitação, através de treinamento e tudo mais, né. Só para você ter uma ideia, o presidente do conselho do SEBRAE estadual hoje, o Jefferson Nogaroli,
ele é indicação da FACIAP, né? É um rodízio entre as federações e, nesse momento, a FACIAP é que está na presidência do Conselho. Então, a gente tem esse trabalho muito estreito e nós levamos, então, outros tipos de serviços também, mais especificamente esse da capacitação das associações, para que a gente tenha no Paraná inteiro, como um sistema de franquia, todas as associações falando a mesma língua, tendo a mesma visão para promover um desenvolvimento igualitário em todo o Estado. Um tratamento diferenciado com relação à nova empresa que venha se investir aqui no Paraná, que chegue por aqui, porque hoje a situação é igual, ele pode vir para Curitiba, pode ir para Ponta Grossa, mas vai dar na mesma. Se houvesse alguma forma de isenção, de facilidade para que ele fosse para o interior, há algum caminho por aí? Eu acredito que sim, e é muito importante que isso seja feito. Nós temos visto aí em vários encontros que nós já tivemos com o secretário de Estado da Indústria, o Ricardo Barros, falando dessa possibilidade, e nós falamos para o secretário que nós apoiamos integralmente essa ideia, que haja uma compensação para que minimize esse custo diferencial que existe da falta de rodovia, da falta de ferrovia, do pedágio, até que esses problemas de infraestrutura sejam resolvidos. Então, se o governo do Estado olhar com esse foco e realmente criar uma forma de que se haja uma compensação, aí sim a pessoa vai se instalar no interior porque ela vai ter essa compensação. E lá ela poderá ter alguns benefícios que aqui ele já não tem mais. Você tem uma mão de obra mais próxima da indústria onde ela está instalada, você vai ter menos gasto de deslocamento, muitas vezes, com ônibus, com transporte coletivo, por causa de uma cidade menor, tem maior disponibilidade de mão de obra. Então, existem alguns outros atrativos que a gente pode oferecer para a indústria, mas é necessário uma compensação desse custo a mais da infraestrutura para que a gente possa começar, então, a levar as indústrias para todos os recantos do estado do Paraná. Nós vamos para o nosso intervalo, estamos conversando aqui com o presidente da FACIAP, no Paraná Business. Já voltamos. Paraná Business. Hoje estamos conversando com Rainer Zielasco, ele é presidente da FACIAP, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. A FACIAP, ligada a todos os municípios do interior, representando as diferentes associações comerciais, o que ela tem como serviço, o que ela pode oferecer como entidade para os associados do interior? É muito importante isso para que as associações comerciais tenham sustentabilidade, é necessário que ela tenha também uma fonte de arrecadação, não só com as mensalidades que os associados pagam, mas principalmente para que a associação possa prestar um bom serviço para o seu associado. Então ela pode, através do departamento comercial da FACIAP, hoje uma série de produtos e serviços, como por exemplo o certificado digital, que hoje é necessário, o eCPF, o eCNPJ, o empresário pode ir na sua associação hoje e fazer a sua certificação digital, certificado de origem, nota fiscal eletrônica, o serviço de proteção ao crédito, onde nós temos toda a informação de crédito do Estado do Paraná centralizado na FACIAP e as informações nacionais através do SPC Brasil e do Serasa, que dá, sim, realmente uma base com bastante musculatura para que ele recupere aqueles créditos que, porventura, ele tenha vendido para alguém que não paga ou para que ele evite vender para quem já está inadimplente. Então, essa é uma informação importante. E todos esses produtos e serviços, cartões de crédito, consórcio, tudo aquilo que a FACIAP pode oferecer à associação para que ela transforme isso numa fonte de receita que atraia um maior número de associados e dê sustentabilidade e dessa forma também ela possa agir naqueles outros campos onde às vezes é necessário aplicar algum recurso, no próprio Conselho de Segurança da sua comunidade, no Conselho da Educação, onde nós achamos importantíssimo que a associação participe, dê opinião, transforme a sua associação num fórum de debate das questões de interesse da comunidade onde ela está inserida. Os eventos, isso é parte também desse retorno, por exemplo, esse que vem aí para agosto dos prestadores de serviços, que vai ser em Curitiba. Isso, nós temos então sempre um evento forte que é a nossa convenção em Foz e esse ano nós iniciamos um grande evento aqui em Curitiba, o Open SA, que nós vamos fazer no espaço da Unimed, no Positivo, aqui em Curitiba,
onde os prestadores de serviço, entre o dia 7 e 10 de agosto, poderão estar expondo os seus produtos, uma forma de difusão, né, divulgação dos seus produtos, e também teremos várias palestras de renomes de pessoas de nome nacional e internacional para atração ao público que pode ou assistir às palestras ou participar. E das palestras são pagas, mas da exposição ela é gratuita. E nós, através da Messi, que é uma empresa que já tem muita experiência, mais de 10 anos realizando grandes feiras em Santa Catarina, veio para o Paraná, nos procurou, e Curitiba, que tem toda essa atração de rede hoteleira, de turismo, tudo, ficou muito bom, de muito bom grado, e nós estamos realizando esse primeiro evento muito já bem difundido e procurado, dia 7 a 10 de agosto, aqui no Teatro Positivo. Presidente, como empresário do interior e atuando na área têxtil, que ideia a gente pode dar do que seja hoje a dificuldade que o empresariado do interior está enfrentando? O que é a barreira maior? O senhor, por exemplo, está lá em Toledo, no oeste do estado. Quais são os problemas principais? Fora aqueles problemas já citados aqui, né, nós temos alguns pontos críticos. Né? Até fica falando sempre sobre carga tributária, mas nossa carga tributária ela é elevada e o grande problema é que os recursos pagos não voltam em benefícios. Esse é o problema. Ninguém se importaria em pagar se você tivesse de volta o serviço prestado. Então você, além de pagar uma carga tributária elevada, você tem que ter um plano de saúde para os seus funcionários, você tem que ter médico dentro da tua indústria, e isso tudo tira a nossa competitividade. Hoje, José Villa, está mais caro produzir no Brasil do que na Itália, do que nos Estados Unidos, do que na Argentina, por causa desses custos todos embutidos. Você tem notícia realmente de empresário que já pensou em buscar outro caminho, produzir fora, por esse motivo, fora do Brasil? Tenho, muitos. Nós temos muitos empresários, inclusive do segmento têxtil, voltando para os Estados Unidos, o que é um absurdo. Só para citar do nosso segmento têxtil, de confecção geral, nós somos responsáveis por 1.700.000 empregos no Brasil. A grande maioria deles, 65%, é mão de obra feminina, de não muito elevada escolaridade e que, saindo desse segmento, não vai ter onde entrar num outro, porque é específico do segmento têxtil de confecção. Nós geramos, em 2010, 53 mil novos postos de serviço, perdemos em 2011 13 mil postos de serviço e vamos perder o dobro do que isso em 2012 por causa dessas questões, tanto da importação de produto como da nossa falta de competitividade. Tem-se visto algumas melhorias, o governo pontualmente trabalha, mas a questão não é pontual quando a empresa já está pedindo água, tem que ser uma questão de reforma tributária mesmo, feita de longo prazo para dar mais confiança. Então, afora isso, um outro grave problema que nós temos também é uma insegurança jurídica, porque você não tem uma interpretação igualitária da nossa Constituição, depende de quem que analisa o teu processo, num lado você ganha, no outro você perde, então você não tem noção nem da noção exata do teu passivo trabalhista, por exemplo. Gerar emprego não é claro. Custa caro, então. Gerar emprego custa caro, por todas essas variáveis aí, inclusive as ações trabalhistas. Os encargos da folha. Para cada R$1.000 que eu pago para o meu colaborador, eu gasto mais 1.000 nos encargos da folha. Isso é muito alto. Você pega qualquer país, a própria China, só 12% de encargo da folha. Mas vamos aqui próximo, o Paraguai é 30% de encargo. No Brasil, chega a 100% dos encargos da folha. Então isso precisa ser revisto. Questão da energia elétrica, nós estamos do lado do Itaipu e temos a energia elétrica uma das mais caras do mundo. Foi se pendurando uma série de encargos e custos na energia elétrica que tornou-a tão cara. Se você pegar exemplo, o Canadá, que tem a mesma matriz energética nossa, a base de rios, a energia hidráulica, eles têm a metade do preço da energia do Brasil. Então, essas questões são problemáticas, têm que ser debatidas, tem que haver uma melhoria para dar competitividade e, afora isso, o próprio custo do Brasil. A nossa tributação, o problema não é que ela é só cara, o problema é que ela é complexa. São umas centenas de tributos que você tem que praticamente contratar um contador, um especialista tributário para fazer a contabilidade da tua empresa, e isso
tira a energia do setor produtivo para cuidar das contas, quando a gente devia estar preocupado mais com a produção. É mais ou menos como se multasse quem produz no Brasil. Está Exatamente. caro produzir, gerar emprego e tudo mais. Fica muito difícil. E aí os custos também da infraestrutura que a gente já citou aqui anteriormente, e somado a tudo isso nós vamos perdendo competitividade e você começa a ver com preocupação de empresas começando a sair ou de um estado para o outro. Há uma fuga, né? Você veja, o salário mínimo regional do Paraná é o mais caro do Brasil. As pessoas começam a fazer conta, daqui um pouco você já não atrai mais e muito pelo contrário começa a perder empresa para outros estados, isso é um problema. E o pior cenário é perder empresas ou por fecharem ou por estarem indo do Brasil para outro. Vou citar um exemplo, a Coteminas, que é uma das maiores empresas têxtil do Brasil, que pertencia ao nosso falecido vice-presidente da República, e que vendeu uma unidade industrial para a África. Então está indo embora. Então isso nos preocupa que nos começa a deixar sentir na pele a desindustrialização. É exportar emprego, mandar para fora os empregos que poderiam estar aqui. Mas para complicar ainda mais, tem o problema da importação, que tem entrado aí, no seu setor, é um exemplo bem claro, muito barato, barato porque tem situações diferentes em outras regiões do mundo, como na China, e aí praticamente quebra o setor, é uma concorrência que se torna desleal. Sem dúvida, nós estamos tendo um aumento de 40% ao ano do confeccionado pronto. E esse confeccionado pronto, ele quebra toda a cadeia têxtil do Brasil. E por que que entra? Justamente porque lá eles têm os incentivos que aqui nós não temos e os custos lá são muito mais baratos. Isso tem que ser revisto, tem que haver medidas compensatórias nesse sentido, porque é real, ou qual é a meta, né? Se nós não queremos indústria no Brasil, queremos ser só prestadores de serviço, será que nós vamos sobreviver a isso? A Europa, que achava que poderia sobreviver, está com seríssimas dificuldades. O Brasil, que não está nem tão preparado, vai querer entrar também nessa? Não, nós temos que proteger a indústria nacional. E a outra questão, não só de proteger, o Brasil, por suas dimensões continentais, é um país que tem um potencial de dobrar, triplicar sua produção agrícola. E nós precisamos fazer com que esses produtos agrícolas sejam industrializados aqui. É bacana a gente bater recordes de exportação de soja, ajuda a balança comercial, mas você vai exportar um produto de valor ínfimo por quilo, quando você poderia transformá-lo em produto industrializado e agregar muito mais valor para daí exportar. Então, isso também é uma visão que nós temos que ter. Hoje nós estamos mandando muito minério de ferro, estamos mandando muita matéria-prima de soja, de milho, in natura. Isso tem que ser revertido, nós temos que industrializá-la aqui, gerar os empregos aqui e exportar os produtos industrializados com muito maior valor agregado e com muito mais ganho para o próprio país. Para ficar bem mais claro, por exemplo, ao invés de mandar o leite, você mandar o iogurte, mandar a margarina, significa você processar na sua própria região e mandar o produto que é muito mais caro e não matéria-prima. Aí é que é o nosso erro. É o erro. É como a soja, mandar soja em grãos. Nós temos que esmagar a soja, exportar o óleo, a margarina, todos os derivados, milhares de derivados que nós temos, e não mandar o produto in natura. Claro que isso não é da noite para o dia, mas com o potencial que o Brasil tem, o Brasil, sem dúvida, pode ser o celeiro do mundo, mas precisa resolver os seus problemas estruturantes, fazer as reformas necessárias para que dê condições das pessoas que aqui estão prosperarem e gerar exatamente esse desenvolvimento que se espera para todo o Paraná e para todo o Brasil. Tá certo. Presidente, sucesso nesse seu trabalho. Muito obrigado pela presença com a gente aqui na Bandeirantes. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Bom trabalho por lá. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso Paraná Business. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio. Vestibular de Inverno VESP. Acesse suacarreiravesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba. Realização Brand Curitiba.